Você já parou para pensar que seleções que antes eram vistas como coadjuvantes podem, na Copa de 2026, surpreender até as grandes potências do futebol mundial? Desde equipes que não faziam sombra aos favoritos, até jogadores que dominam suas ligas. Temos tudo para ver novos protagonistas no torneio. Mas afinal, qual seleção pode surpreender de verdade em 2026? Será que o Egito entra nessa lista? A Noruega? E o Japão? Será que essas seleções têm o necessário para quebrar as barreiras e tirar o sono das seleções favoritas? Não é mais segredo que o futebol está em constante evolução. Grandes seleções como o Brasil já sentiram isso na pele. Eliminadas por equipes consideradas pequenas, como a Bélgica e a Croácia, essas derrotas mostram que a surpresa está cada vez mais presente no cenário. E agora, o que podemos esperar para a próxima? No vídeo de hoje, vou apresentar 3 seleções que têm tudo para surpreender. Se você acha que só os favoritos têm chance, é hora de repensar. Vamos falar nesse vídeo sobre o Japão, o Egito e a Noruega. Seleções que têm craques em posições-chave e que até pouco tempo não ofereciam muita resistência aos gigantes. Mas tudo mudou. Fica até o final desse vídeo, porque vou explicar por que essas seleções podem deixar o Brasil e outras potências do futebol em alerta. E a primeira seleção da nossa lista é o Egito. Agora vamos viajar até o norte da África, mais precisamente para o Egito. Uma seleção que até pouco tempo atrás não era considerada uma grande potência no cenário mundial. Mas com o tempo, o futebol egípcio vem surpreendendo e agora o país das pirâmides e das tumbas começa a ser reconhecido por suas forças no futebol. Mas o que mudou para o Egito? Como ele se tornou uma ameaça real para as seleções favoritas? O Egito, que já foi uma seleção quase invisível em competições internacionais, pode realmente se destacar na Copa de 2026 e, quem sabe, conquistar uma vaga entre os gigantes do futebol mundial? Nos últimos anos, o Egito tem se reinventado. O futebol no país tem se fortalecido, principalmente com investimento no futebol de clube. Um exemplo disso é o Al Ahly, um clube mais bem-sucedido da África e um dos mais importantes do continente. Recentemente, o Al Ahly surpreendeu ao conquistar títulos importantes como a Liga dos Campeões da CAF e a participação no Mundial de Clubes da FIFA, destacando-se entre as potências do futebol mundial. E ao lado disso, a seleção egípcia tem demonstrado uma evolução clara. Jogadores icônicos como Mohamed Salah, que brilha no Líbano, e Mahmoud Hassan, mais conhecido como Trezeguet, estão levando a seleção para outro nível. E queria falar de Marmoush, do Manchester City. Salah, em especial, é um dos maiores jogadores da atualidade, conhecido pelo seu impacto nas competições da Premier League, considerada uma das ligas mais competitivas do mundo. Sua capacidade de decidir jogos, marcar gols e comandar o ataque faz do Egito ter um dos melhores ataques da competição. E o que falar? Se a gente estava falando do rei, agora vamos falar do príncipe egípcio, Omar Marmoush, o atacante egípcio que joga no Manchester City. O que tu quer aqui? Não, sabe? O Manchester City fez uma das maiores contratações de sua janela, trazendo o Marmoush do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Na época, o Manchester City desembolsou quase 430 milhões de reais. O jogador egípcio foi contratado em 2029, assinando por 4 temporadas e meia, contratado para reforçar o ataque, especialmente pela sua opção versátil, que pode ser um centroavante ou um segundo atacante. Além disso, a seleção egípcia tem mostrado um bom desempenho nas eliminatórias para a Copa de 2026, com uma campanha sólida e cheia de vitórias importantes. O time já tem se mostrado competitivo não apenas na África, mas também amistoso contra seleções de outros continentes. O Egito, que já foi visto como uma seleção coadjuvante, agora se destaca com um futebol envolvente e um ataque que pode dar trabalho a qualquer adversário. Com um futebol ofensivo e jogadores de classe mundial, como o príncipe egípcio Salah e o Ibrahim Hassan do Al Ahly, que é o que todo mundo chama ele de Trezeguet, considerado como uma das peças também importantes da seleção egípcia. O Egito promete ser uma pedra no sapato para as grandes seleções da Copa de 2026. Como já vimos como seleções como o Marrocos, que surpreendeu o mundo na última Copa. O Egito está seguindo o mesmo caminho, um futebol dinâmico, bem estruturado e capaz de desestabilizar até os times mais poderosos. Em 2026, o Egito não será mais uma seleção subestimada. Com os investimentos do futebol de clubes e o fortalecimento da equipe nacional,
Mundial e craques dominando as ligas europeias, é impossível não esperar surpresas da seleção das pirâmides. A segunda seleção é o Japão. Agora vamos viajar para o continente asiático, até o Japão, uma seleção que sempre fez parte das Copas do Mundo, mas que até pouco tempo atrás não era considerado uma ameaça real. O país dos mangás e dos desenhos animados como Dragon Ball e Pokémon não é apenas conhecido mais por sua cultura pop, mas está se consolidando como uma potência no futebol mundial. Mas o que fez o Japão mudar o seu status de coadjuvante para uma verdadeira força competitiva? Com um estilo de jogo rápido, técnico e posse de bola alta, numa média de 53 a 56% de posse de bola, fortes contra-ataque e disciplina tática, esse tem sido um padrão dominante na Ásia, com muitos jogadores na Europa. O ranking da FIFA já mostra os avanços que o Japão tem feito. O Japão ocupa o 19º lugar, acima de algumas potências. Essa é considerada a melhor seleção asiática e a mais bem colocada na Federação de Clubes. O Japão tem se destacado em jogadores em várias posições e em vários clubes, como o Mitoma do Brighton, o Minamino no Mônaco, o Eda do Feyenoord, o Endo do Liverpool, o Takefusa Kubo do Real Sociedad. As estatísticas do Japão não negam. Nos últimos 10 jogos, incluindo eliminatórias e amistosos, o Japão conquistou surpreendente 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento altíssimo. Nas suas eliminatórias asiáticas para a Copa de 2026, o Japão vem com 12 vitórias, 1 empate e 0 derrota. Nas fases de finais, ele marcou 48 gols e sofreu apenas 2, um aproveitamento de 92%. O Japão, que sempre foi visto como um participante regular em Copas do Mundo, pode finalmente se tornar um adversário indigesto para grandes seleções de 2026. E a gente viu isso na Copa de 2022, o Japão vencendo a Alemanha e o Japão vencendo a Espanha. E realmente, o futebol japonês tem tudo para surpreender. Nos últimos anos, o futebol do Japão passou por uma evolução considerável. Com um estilo de jogo rápido, técnico e envolvente, a seleção japonesa tem atraído a atenção mundial. Em sua última campanha nas eliminatórias para a Copa de 2026, o Japão demonstrou um futebol competitivo e bem estruturado. Mas o mais impressionante foi o desempenho nas últimas competições internacionais. Recentemente, o Japão mostrou força a derrotar seleções de peso, incluindo a vitória recente contra o Brasil de virada, um feito histórico que deixou claro o poder do time. Além da sequência invicta de vários jogos, o que reforça ainda mais a expectativa de uma boa campanha para essa. Apesar de o Japão não ter clubes de grande expressão internacional, a exportação de seus jogadores para ligas europeias tem sido um dos maiores pontos de evolução. Jogadores para o Milan, Liverpool, abriram caminho para gerações de talentos que têm se destacado em ligas de alta competitividade, levando a seleção a um novo patamar. E a exportação desses jogadores para ligas europeias fortes tem proporcionado ao Japão um banco de talentos diversificados e com experiência internacional, além de fortalecer sua liga doméstica. Além disso, o Japão conta com uma geração jovem e talentosa, que vem demonstrando seu poder ofensivo e criativo. O time, com a base de jogadores atuando na Europa e no Japão, tem mostrado uma excelente dinâmica de jogo, com um futebol técnico e um contra-ataque rápido, características que podem causar grandes surpresas na Copa do Mundo. O Japão promete ser uma das seleções mais difíceis de se enfrentar em 2026. Com um futebol coletivo e empolgante, a seleção tem o que é necessário para desestabilizar os favoritos, como já mostrou ao vencer potências como a Alemanha, a Espanha e até o Brasil. Além disso, com a base sólida de jogadores atuando nas principais ligas europeias, o Japão está cada vez mais forte e preparado para a Copa do Mundo. Não há mais dúvida, o Japão deixou de ser apenas um participante das Copas do Mundo e se tornou uma seleção que pode surpreender na próxima edição do torneio. Com um futebol vibrante, uma geração talentosa e resultados recentes impressionantes, a seleção japonesa é sem dúvida um adversário indigesto para qualquer seleção que ouse subestimá-lo. E a terceira e última seleção da nossa lista é uma das mais temidas na Europa. E não só na Europa, mas também no cenário mundial. Noruega. Muitos países podem querer evitar um confronto com essa equipe, especialmente nessa Copa de 2026. Estamos falando da seleção norueguesa, que nos últimos anos tem mostrado que está longe de ser apenas uma seleção europeia qualquer. Agora, com jogadores de classe mundial e um desempenho impressionante, a Noruega promete ser uma das grandes surpresas no torneio. Mas o que mudou na seleção norueguesa para ela ser considerada uma verdadeira ameaça? A Noruega, que há alguns anos não era vista como uma seleção de grande expressão,
pode se tornar um dos maiores terrores dessa Copa, com a qualidade de seus jogadores e seu futebol envolvente. O histórico da seleção norueguesa não era dos mais brilhantes antes. A Noruega era uma seleção com dificuldades e se destacava no cenário europeu e mundial, tendo poucas participações expressivas em competições internacionais. Porém, nos últimos anos, isso mudou drasticamente. A Noruega vem de uma sequência de mais de 10 jogos sem perder, com vitórias contundentes e uma sólida campanha nas eliminatórias para a Copa de 2026. O auge dessa sequência aconteceu recentemente, quando a Noruega aplicou uma goleada de 4-1 na Itália. Isso mesmo, na tetracampeã mundial. É um resultado que impressionou o mundo do futebol. Embora a Itália não tenha sido a potência que a sua história condiz, a vitória por 4-1 contra uma seleção tradicionalmente forte como a Itália é um efeito então. Isso não é tudo. A Noruega repetiu o feito 2 vezes, aplicando outra goleada, mostrando que não está para brincadeira. Agora a seleção norueguesa é muito mais do que uma simples equipe de qualificação. Com um elenco de craques jogando nas principais ligas da Europa, a Noruega se tornou um adversário muito difícil de ser batido. Seu maior destaque é sem dúvida Erling Haaland, o super cometa do Manchester City, que se tornou um dos maiores atacantes do mundo. Mas Haaland não está sozinho. Jogadores como Sorloth, que atua no Atlético de Madrid, Roger Berg, meio-campo do Benfica, e Martin Odegaard, estrela do Arsenal, formam um time com uma força ofensiva impressionante. O ataque norueguês, com Haaland liderando, é uma das forças mais poderosas da Europa, capaz de desestabilizar e derrubar qualquer defesa. Além disso, a seleção conta com jogadores como Larsen do Celta de Vigo, do Metz, do Atalanta e do Riesel do Borussia Dortmund, que completam um elenco com grande qualidade e potencial. O meio-campo norueguês, com jogadores como Odegaard e Rosberg, se destaca pela criatividade e pela habilidade de controlar o jogo, criando muitas chances para o ataque. Com um elenco de estrelas e um futebol cada vez mais envolvente, a Noruega promete ser uma das revelações da Copa de 2026. Seu ataque, liderado por Haaland, é simplesmente letal, e com jogadores de alto nível em todas as posições. A seleção norueguesa é uma das mais equilibradas e promissoras do continente europeu. Como a Bélgica surpreendeu o Brasil em competições passadas, a Noruega tem tudo para surpreender as grandes seleções no próximo torneio mundial. O que antes parecia distante para a Noruega, uma seleção como o histórico mediano, agora se tornou uma realidade. Uma equipe forte, bem estruturada e capaz de competir de igual para igual com qualquer potência do futebol mundial. Se o cenário atual se mantiver, a Noruega será sem dúvida uma das seleções mais temidas na Copa de 2026, pronto para deixar sua marca e fazer história. Agora é com você. Quais dessas seleções você acredita que vai surpreender na Copa de 2026? E o mais importante, tem alguma seleção que não entrou nessa lista que você acha que pode surpreender ainda mais do que essa? Comenta aqui embaixo para a gente discutir sobre esse tema. E o que você acha dessas seleções dessa lista, como o Japão, o Egito e a Noruega, terem ultrapassado, para mim, até seleções que antes eram consideradas potências no futebol, como seleções como Uruguai e Itália, que apesar de sua história vitoriosa, têm perdido protagonismo nos últimos tempos. Se você curte futebol e gosta de conteúdos como esse, sobre curiosidades e tudo que envolve o universo de Copas, clubes e seleções, inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente tem vídeo toda semana. Ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.